Fala, cambada do céu, sou Felipe Andrade, isso aqui é outro vlogzinho hoje pra falar de Guava Island, filme que estreou no último final de semana, como uma prequel da apresentação do Childish Gambino no Coachella. Ele pegou todo mundo de calça riada, caralho, é um filme do Childish Gambino e com a Rihanna, que é isso, caraca? E se fosse só uma espécie de plus, que ele desse a apresentação, que desse as coisas que ele tem feito recentemente, ia ser uma parada legal, válida já. Mas é mais do que isso. Eu acho que por isso, inclusive, que pra mim vale a pena falar aqui, porque é memorável, eu acho, o que ele fez aqui. E representa muito bem o atual momento, ou pelo menos uma conjuntura, uma espécie de sinopse do que representa o Childish Gambino, o Donald Glover. Seja ideologicamente, seja conceitualmente, seja musicalmente, eu consigo ver tudo bem representado aqui nesse Guava Island. Foi dirigido pelo Hiro Murai, que é um parceiro já de algum tempo do Childish, dirigiu o episódio de Atlanta, dirigiu This Is America. O cara tem uma puta noção cinematográfica, uma coisa que ele tem talento, ele tem habilidade, ele tem o tom artístico ali ao mesmo tempo que é fresco, o jeito que ele consegue fazer as coisas. Por mais que seja um filme que no aspecto visual ele queira parecer um pouco old school, mas pra mim funciona maravilhosamente bem do jeito que é feito. O roteiro foi feito pelo Steven Glover, que é irmão do Childish Gambino, e foi um filme feito em Cuba, todo em segredo, as pessoas não sabiam, a produção não deixou vazar. Por que eu digo que esse filme é uma grande comunhão dessas ideias da conceitualidade do Childish Gambino? Porque você consegue ver aqui o Wake My Love, tu consegue ver aqui, até porque aparece no próprio filme This Is America, você consegue ver a questão de performance, seja de show, seja de clipe do Childish Gambino, a performance dele, ator, o lado carismático dele, as ideias que ele aplica nas séries como Atlanta ou nas partes de filme mesmo, você consegue ver, mesmo que o roteiro não seja dele, a direção não seja dele, mas a pegada parece que é dele, o jeito de fazer humor, o jeito de levar as partes mais dramáticas. É uma boa representação, inclusive talvez um direcionamento do que vai ser o final do Childish Gambino. Pra muita gente talvez não saiba, mas eu falei isso no vídeo lá que fiz lá atrás do Coachella, o Childish Gambino vai terminar, o Donald Glover falou que esse ciclo vai terminar e esse filme pode ser um desses pontos finais, já que ele representa tão bem tudo. Não sei se vai acabar aqui, não sei se vai acabar nas outras apresentações que ele vai fazer em outros grandes festivais, como inclusive Headliner. Talvez seja um disco propriamente dito, que seja o final disso tudo, juntar os últimos singles que ele fez, mais algumas coisas novas e porra, show, é isso aqui que eu quero falar e acabou o Childish, vou pra outro ponto. Vamos falar sobre a trama do filme. O Childish Gambino, ele faz o Danny Maroon, é um cara mais ideológico, é um cara que ele vive da arte dele, ele gosta de como que a arte influencia ele e outras pessoas, ele toca na rádio da cidade e no dia, o filme se passa em um dia, ele vai fazer um festival na cidade. Só que o cara que comanda a cidade, que comanda a ilha, que é o Red Cargo, ele não quer que as pessoas simplesmente não trabalhem domingo, ou seja, as pessoas trabalham de segunda a segunda na porra do lugar. E vai fazer diferença pra ele, que ele acha que as pessoas vão no festival, elas não vão trabalhar no dia seguinte, já tá todo mundo cansado, então ele não pode fazer o festival. É o capitalismo, é o aspecto ditatorial, é o aspecto da ganância humana controlando a liberdade das pessoas. O Childish com essa questão da arte, a arte como uma espécie de inspiração, modificação, como uma espécie de luta contra toda essa opressão que as pessoas vivem. Todos os países onde a discrepância financeira, a discrepância social é muito grande, mas mostrando que a ganância, ela é inerente à cor, inerente à posição social. A ganância é isso, quando o cara consegue ali dominar. Por que há essa ganância? Por que há esse controle? Porque na ilha, inclusive é mostrado com uma animação muito bonitinha, uma coisa mais old school, que na ilha tem um material, uma matéria-prima que é a seda azul, que ela não tem mais nenhuma parte do mundo, quase mostrando esse capitalismo desenfreado e predatório que acontece nas suas diversas partes do mundo e como as pessoas elas conseguem ser escravizadas e dominadas por isso. E o Childish Gambino, ele mostra como a música, como a arte, ela pode ser talvez um aspecto de luta e enfrentamento a esse tipo de situação. A Rihanna faz a noiva, a companheira, a parceira de longa data dele, a Coffee Novia. Além disso, ele tem a participação da Letitia Wright, que faz
a Yara Love no filme. O elenco é muito bom. Mesmo na simplicidade que a trama tem, que é essa coisa, o cara quer impedir ele de tocar no festival, ele vai tentar tocar no festival, luta contra a opressão, como a música muda as coisas, como a arte muda as coisas. É muito simples, ainda mais pelo fato de ser 55 minutos, ele é bem enxutozinho, mas os personagens são muito carismáticos, os personagens, mesmo nesse curto espaço de tempo, são bem desenvolvidos. Ele parece um filme que às vezes parece um filme de sessão da tarde, porque ele me lembra algumas coisas de A Vida é Bela, por exemplo. Ele me lembra muito o neorrealismo, tem coisas ali que parece uma mistura do, sei lá, do Cinema Paradiso, que parece Ladrões de Bicicleta. Tem uma coisa, mesmo na dura realidade daquelas pessoas, tem uma coisa mais sonhadora, inspiradora, de mesmo naquela merda todas as pessoas tentam uma vidinha melhor. Tem uma coisa doce no filme que eu acho muito boa. Você de cara, você consegue ver referências, inclusive os produtores falaram que havia essa referência mesmo, Cidade de Deus. Há um filme antigo, inclusive teve uma reimaginação alguns bons anos atrás também já, que é o Orfeu Negro, que teve a versão do Orfeu, que é o Cacá Diegues que dirige, que foi com o Tony Garrido do Cidade Negra. Ele se passa no Carnaval do Rio de Janeiro. Obviamente tem a inspiração de Purple Rain, talvez um dos maiores ícones de filme de cultura negra, e muito nessa coisa de filme autobiográfico, mas com mensagem, mas meio musical, mas ao mesmo tempo ele tem um elo narrativo muito forte. E aqui, se eu tenho algum porém para falar do filme, é que eu acho que ele poderia muito bem ter 20 ou 30 minutos a mais, que daria mais aprofundamento ainda aos personagens, daria mais carisma a eles, você se afeiçoaria mais a eles, e as cenas de tensão que teriam no filme poderiam ser um pouco mais bem desenvolvidas e você ficar mais chocado com aquilo, você ficar mais tenso com aquilo. As próprias cenas de música do filme poderiam ter um pouco mais. Tem 2 ou 3 faixas, tem uma reimaginação de This Is America com um texto espetacularmente bem feito. Ele canta também Summertime Magic, Feels Like Summer e Saturday, além de uma música a mais que se não me engano, a última música do filme, que é a Die With You. Mas eu acho que, por exemplo, a cena que tem This Is America, ela é muito bem feita, a coreografia é interessante, repete um pouco do próprio clipe, mas dentro de um outro contexto, e funciona pra mim. Mas eu acho que ela fica um pouco avulso no filme, porque não tem tantas aonde os personas se voltam junto com o Childish e meio quebra essa barreira de trama narrativa. O resto é mais como se fosse, porque é o Childish cantando ou pra Rihanna, ou ele cantando pra multidão, ou as pessoas cantando numa coisa quase ritualística, então é mais harmônico no filme. Não que isso seja ruim no filme, porque eu acho que ele é feito de um jeito que faz sentido pra mim no filme, e esse tom sonhador que tem no filme, pra mim, permite que ele faria isso. Inclusive, talvez até acrescentasse um pouco mais de grandiosidade ao filme, e até em tons mais políticos do filme poderia funcionar melhor. Quando eu digo que o filme ele foi filmado em Cuba, e esse é um aspecto muito importante do filme, é porque ele tem um diálogo muito importante com regiões ou coisas de cultura que foram marcadas pela diáspora negra, pela transformação que os povos onde houveram escravidão, houve colonialismo, onde houve, e essa transformação de música, de figurino, tudo isso você vê na direção de arte do filme. A cena final é de uma beleza, de uma maravilha. O filme tem várias horas. Se me falasse que o filme passa em Havana, mas o filme passa na Bahia também, mas o filme passa, como é o Orfeu Negro, no Carnaval no Rio de Janeiro, na favela, se passa em Nova Orleans, porque o final do filme, por exemplo, é a conjunção disso tudo. Pra mim funcionaria. Eu falo, cara, eu consigo acreditar. Eu não falei muito da Rihanna, mas a Rihanna eu acho que ela manda muito bem, e como eu digo, esse negócio da aumentar o filme, por mais que seja um filme do Childish Gambino, mas ele fala muito a cultura negra, então poderia ver a Rihanna cantando, por mais que só ela interpretando, acho que ela manda bem para cacete, mas poderia ter realmente isso, que aparece volta e meia, cenas como se fossem documentário de personagens tocando um tambor ou tocando algum instrumento. Uma coisa como se fosse, por isso até do neorrealismo, da população, pessoas que talvez não sejam atores interagindo com os atores do filme. E pra voltar só em figurino, a Rihanna no final do filme, e até essa comunhão de cultura negra, ela parece a Iemanjá encarnada na roupa dela. Nossa, é foda, é fantástico, é fantástico. E sobre o controle inescrupuloso ditatorial, tem a cena que o Danny fugindo e ele vê um pássaro azul que representa a sua própria seda azul, que é o que prende eles lá, mas ao mesmo tempo ele vê esse pássaro lindo, solto, livre, e ele fica
admirado com isso e acontece uma coisa com ele por causa disso. Depois, logo em seguida, tem uma cena do Red tomando, que é o déspota da ilha, né, tomando café da manhã, e ao redor dele tem várias gaiolas de passarinhos ali, mostrando o controle que ele tem sobre aquelas pessoas, ou seja, são em detalhes que o filme consegue, mesmo no seu tamanho curto, ser muito bom. Por isso que eu digo que se ele fosse maior, com a habilidade que as pessoas têm, com a qualidade de atuação, carisma e até a simplicidade do roteiro, eu acho que o filme poderia ser mais memorável, até concorrer a prêmios aí afora. E só pra fechar aqui a linha de pensamento, o próprio pássaro é a liberdade que o Danny quer. O pássaro canta como o próprio Danny. É a expressão do lado criativo e sem amarras que ele tem. E o fato dele ser azul, ele não só, como eu disse, ele representa o produto pelo qual eles trabalham dia e noite e são escravizados, mas ao mesmo tempo é a cor que predomina as vestes das pessoas em boa parte do filme, principalmente na cena linda do final, e que representa uma certa liberdade para as pessoas. E nessa cena final há muita celebração. Quando provavelmente haveria tristeza, há celebração, há uma felicidade de volta, há um sentimento de que a luta pelos sonhos se tornou mais possível. O azul, ele simboliza ao mesmo tempo que a dor, mas ele simboliza também a esperança, ele simboliza também o céu, ele simboliza o mar, ele simboliza esse pássaro. O azul é o mesmo que escraviza, mas foi o mesmo que liberta. Eu acho isso foda. Eu adorei muito esse filme aqui, caceta do céu, sério. Por favor, vejam. Então foi isso, esse foi um vlogzinho. Aquele beijo, aquele abraço, aquele tchau. Fui!